Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Beleza? Bom dia, galera. Como é que tá todos aí? Ontem a gente tava falando sobre a respeito dos isentões da direita, que não declara voto lá pro Senado de São Paulo. Uns, que é o André do Prado, né? O André do Prado é indicado de Eduardo Bolsonaro. Cara, depois, com a ferramenta que eu falo que tá na mão de vocês, que é o celular, pesquisa um pouco sobre o Eduardo. Eduardo, ele era para ser um senador mais bem votado em São Paulo. Em São Paulo. Como ele abriu mão, foi para os Estados Unidos, não abriu mão, né? Se ele ficasse no Brasil, ia ser preso. Ele foi para os Estados Unidos com a família, foi passar, eu acho, 2, 3 dias. Se ele voltasse, ele estava preso. Aí ele correu atrás da Magnícia, o Alexandre de Moraes, veio, mas ninguém do PL, ninguém da direita correu atrás para poder ajudá-lo. Só tava ele e Paulo Figueiredo lá na correria. Aí o que acontece? Nessa correria, ele tinha que indicar alguém para o Senado, em São Paulo. O Derrite já estava lá, que Derrite que é indicado do Tarcísio. Que foi um acordo que já vem lá atrás, desde da prefeitura. Da prefeitura, que teve o Zé Bonitinho lá de São Paulo, que falava uma cadeira de Bolsonaro, uma cadeira do Tarcísio, governador. Aí o Eduardo, ele decidiu indicar André do Prado, porque era presidente lá do, tipo uma Leste lá de São Paulo, acho que era a Leste de São Paulo, e ele tá fechado com as pautas que o Eduardo precisa. Porque Eduardo hoje, ele e o velho Jair precisa muito desse Senado. O Senado tem que vir bem organizado, entendeu? E o Ricardo Salles, ele não fecha com os bolsonaristas. Ele se diz que é de direita, chama o Flávio de bandido, fala que não vai votar no Flávio no primeiro turno, e as pautas que precisa lá, ele não vai votar junto com os bolsonaristas. Que, aliás, eu acho que tem uns também que não votam. Aí o Eduardo indicou o André do Prado. Aí me junta seu Nicolas, fala que o melhor pro São Paulo é o Ricardo Salles, queimando a indicação de Eduardo. Só que nós que somos bolsonaristas, nós estamos de olho nisso. Como lá em Santa Catarina, tem uma deputada que se chama Ana Campaiolo, que o Kim chama de Emília, tá lá queimando o Carlos. Tá queimando o Carlos sobre a respeito pro Senado de Santa Catarina, que é 2 nomes. Não tem para onde correr. São bolsonaristas, Carol de Tone e Carlos Bolsonaro. Por isso que eu peço vocês, os pouquinhos que tem aqui que do alcance, que vai mais no TikTok, segue a Júlia Zanata. A Júlia Zanata tem umas pautas totalmente quem é bolsonarista e quem não é, filho. Aí hoje tá vendo também o Chiquinho, que faz um maior escândalo, brigou com o Paulo Figueiredo, xinga um, xinga outro. Ele também fala que apoia o Ricardo Salles lá em São Paulo, mas quer voto dos bolsonaristas. Quer voto. Cara, eu falo e repito, eu não sou afiliado a partido nenhum, não sou candidato a nada, não mexo com política, só estou fazendo esses vídeos aqui para virar voto. Virar voto não dá, porque quando o petista, como eu falei, quando ele, não tem como, meu irmão, não tem como, o petista tem como, mas eu tento pegar os isentões, trocar uma ideia para quem não vota, para ir votar, converso com a galera, troco uma ideia, entendeu? Sair de casa no dia para votar. Então, cara, a gente começa a ver muita safadeza sobre a respeito dessa galera
que é de direita, que eu sou bolsonarista, eu falo, sou bolsonarista, não sou de direita, porque é um esculacho, entendeu? E tudo mamaram na teta do velho Jair, cara. Tudo mamaram na teta do velho Jair. Então, esse cara que o Kim tá falando, esse cara, eu se me identifiquei com o que ele falou sobre a respeito do Ricardo Salles em São Paulo. E o Kim vai... Se liga aqui no Kim aqui que eu me identifiquei com isso aqui. Vamos lá. Interessante mesmo. Bem interessante mesmo. Foi o Peters. Muito interessante aqui a forma e os argumentos que ele utiliza. Como em pouco mais de 30 dias, uma decisão importantíssima será tomada por milhões de paulistas, eu vou tirar um tempinho aqui para colocar minha opinião como eleitor. Quem me segue sabe que eu não faço parte do PL, eu não sou influência, eu não ganho absolutamente um centavo com política e apenas tenho esse perfil para manifestar a minha indignação com os bandidos que assolam esse país e para tentar conscientizar as pessoas sobre a importância da liberdade. Agora ele falar uma coisa que me pegou, né? Tento aqui demonstrar a importância da politização do eleitor. Pegou no meu calcanhar de Aquiles. E denunciar os inimigos do cidadão comum. Feita essa introdução, vamos falar sobre a escolha dos 2 senadores que representarão o nosso estado de São Paulo. Vamos lá. Confesso que detestei a situação na qual fomos colocados. De todos os meus votos esse ano, deputado estadual, federal, governo, senado e presidente, graças à forma como a disputa pelo Senado foi desenhada, o voto 2 para o senador é o único que eu terei que fazer com baixa convicção. Acredito que muitos aqui estejam na mesma situação. Falando do campo da direita, acredito que o nome do Derrite seja unanimidade, sabe? No motivo pelo qual não falarei aqui sobre ele. Então não, o Derrite foi. Enquanto o passado de André do Prado desagrada, o presente de Salles o condena. Prado não pode ser considerado como um político de direita raiz, convicto, um verdadeiro conservador. Falando como alguém que nunca havia ouvido falar dele, a impressão que passa é de alguém que orbita onde for mais conveniente no momento, embora o seu passado mais recente tenha sido em um lugar de destaque no governo Tarcísio. Não foi no governo Tarcísio, né? Ele presidiu a Lesp. Ele era o Mota do Tarcísio, jogando a favor do Tarcísio, né? Diversos projetos do interesse do Tarcísio foram acelerados, tratorados pelo André do Prado. Por outro lado, ninguém pode negar que Salles é de direita, olavista, muito mais ideológico do que Prado. Acontece que quando o Prado vem integrar o projeto para 2026, eu acho que ele usou as palavras muito bem, o Prado vai integrar um projeto, um grupo. O Salles parece buscar um voo solo. Um olha o próprio umbigo, o outro faz parte de um grupo. E o voo solo do Salles descolado até mesmo do seu partido, o Nojo. Eu, de fato, não sei como as coisas chegaram a tal ponto, mas chama a atenção o fato do PL ter composto com o Deltan no Paraná e não ter feito o mesmo com Salles. O PL quis fechar com o Deltan, mas não fechou com Salles. Isso deveria levantar um alerta, né? Que levantou na cabeça do Peters. Seria muito mais fácil eleitoralmente eleger 2 senadores da direita se Flávio estivesse com Salles. Esse é o primeiro ponto. Seria mais fácil, mas só até de vender, mas o pessoal não quis o Salles, né? Por quê? E segundo, e talvez ainda mais importante, é gritante o fato que Eduardo Bolsonaro, alguém que nem mesmo o hater mais feroz seria capaz de alegar que teria qualquer interesse em colocar no Senado uma pessoa que não votaria pelo impeachment de Moraes, escolheu justamente André do Prado. Eduardo, que seria um dos senadores naturais dessa eleição, não jogaria fora a indicação, porque o futuro do Senado representa também o futuro de Eduardo e do pai dele. É um assunto sério demais para que seja possível cogitar qualquer tipo de acordo meia boca. É a própria vida do Eduardo que está em jogo. Eduardo abriu mão de tudo para ir atrás da Magnitsky. Isso por si só já é muito mais do que o suficiente para que eu dê um voto de confiança para o seu indicado. O Sabugosa se afastou do bolsonarismo, sentiu-se injustiçado e hoje compartilha e se identifica com pessoas que não querem ver Flávio eleito. A gente mostra direto, né? Pessoas que jogam contra Flávio Bolsonaro. O próprio Salles acusou o Flávio de ser bandido. Por mais que eu goste do seu passado, não tenho como votar no que ele representa agora. Talvez um dia isso mude. E pode ser
que André do Prado seja eleito e vou se tornar um novo Alcolumbre, tudo é possível. Mas considerando que meu critério principal é a disposição de votar pelo impeachment de ministro do Supremo, somado ao fato de Salles ter desaparecido do cenário político durante todo o processo das sanções dos ministros do Supremo, ele nunca apoiou Eduardo Bolsonaro, meu voto pragmático será do André do Prado por pura confiança em quem o indicou. Que ele não decepcione. E aí, para terminar... Aí, se a gente parar para pensar e ver ali, é um cara que é um isentão, vai votar mesmo que não aguenta mais essa safadeza. Depois, com calma, pesquisa, como eu sempre falo pra você, a ferramenta está na mão de vocês. Pesquisa sobre Felipe Martins. Felipe Martins foi uma das maiores safadezas que houve nesse país. Ó, esse Felipe Martins era assessor de Bolsonaro de interiores. Era ele, eu acho que é Ernesto Araújo. E acompanhava, era um assessor de Bolsonaro. Na época inventaram que Felipe Martins tinha viajado para os Estados Unidos. Agora a Suprema Corte lá dos Estados Unidos descobriram que falsificaram a ida de Felipe Martins para os Estados Unidos. Esse Felipe Martins está preso até hoje. Ele está preso, filho, por uma viagem que não fez. Não sabe por que está preso, porque falsificaram um documento e ele provou que não viajou para os Estados Unidos. É um desses motivos que eu parei assim, falei, porra, eu tenho que contribuir para esse país. Por causa disso que eu estou aqui hoje fazendo vídeo, analiso uma coisa, analiso outra, mas não sou político. E fora centenas, milhares de pessoas que estão presos. Estão presos, foragidos. Entendeu? Teve pois também essas pesquisas também, o Cláudio Danta, falando sobre a respeito, ficou mulheres, crianças, tudo preso em um galpão, para vendo qual presídio que ia. Entendeu? Sobre a respeito de 8 de janeiro. 8 de janeiro também, pesquisa. O ministro do Picanheiro, se chama, acho... Eu sei que é Mussi. Ele que hoje é um dos chefes das Forças Armadas. Ele mesmo, em uma entrevista, falou que não houve nenhuma tentativa de golpe. Ele mesmo já falou. Então, pesquisa. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, queria dar um golpe no país, fica isentão, querendo... Não, pesquisa, gente. Pesquisa. Pode acreditar, não teve nada negócio de golpe. Os caras estão presos, tudo inocente. Inocente. Sim, vandalismo, quebrou um negócio, quebrou outro, entrou lá dentro, sim, isso aconteceu, não tem como. A gente tá para passar as verdades para a galera. Mas golpe, pegar 17, 20 e poucos anos, esquece. Pesquisa direitinho, vê, troca uma ideia, tá bom? Forte abraço a todos aí.